Fala pessoal, tô começando mais um Pod Crente e solta a vinheta! Tô aqui hoje com ele, o João Nonato, o maior fisioterapeuta do Brasil. O João tem ensinado o pessoal a fazer flexão, a fazer abdominal, a cuidar da saúde, a cuidar do joelho. Tem ensinado as idosas a baixar para pegar o chinelo debaixo da cama, né? É isso aí. O que mais que faz? Faz várias coisas. Faz o quê? Faz várias coisas. E hoje a gente vai falar que meus pais não me entendem. A gente vai falar que é chato você ter que obedecer, né? Verdade, cara. Na verdade, tem algumas fases da nossa vida que é chato obedecer tanto as regras, tanto os pais, tanto quem impõe essas regras. Mas quem nunca passou por isso, né? É interessante porque na nossa cabeça nunca faz sentido ter que obedecer. Na cabeça do adolescente e na nossa também nunca faz sentido por que está nos sendo dada uma ordem. Por que eu tenho que fazer isso? O porquê que eu tenho que acordar às 6? O porquê que eu tenho que dormir às 10? Por que eu tenho que almoçar até o horário? Eu quero fazer o que me dá vontade, me dá na telha. E muitas vezes a gente não entende o porquê. E muitas vezes a gente não entende o porquê que os nossos pais mandam e a gente acha que eles não entendem a gente. Verdade. Mas será que eles não entendem ou a gente que não tá entendendo eles? Por boa parte, eu nunca entendi o porquê das regras, né? Por que existem as regras? E eu não entendia isso. E igual você falou, boa parte também, nós fomos adolescentes, como vocês hoje são adolescentes. E nós tínhamos um paradigma, né? Nós tínhamos uma palavra, uma frase, eu não tô afim hoje, eu não tô afim de fazer isso. Por que eu tenho que fazer isso? Então nós éramos seres questionadores de tudo e de o porquê de tudo, né? E principalmente sobre regras, cara. O que nos confrontava era regras. Então o adolescente, ele podia fazer de tudo ali na mentalidade dele, mas quando ele era privado de alguma coisa, aí acabou o mundo pra ele, cara. Pelo menos pra mim, né? Na minha adolescência, era a gota d'água dentro de casa. Você teve uma criação muito regrada? Então, eu tive uma criação regrada por uma parte, né? Eu conto pra todo mundo que eu tenho uma tia, a tia Maria, e ela é coronel, cara. Então, regra pra ela é imprescindível para as coisas funcionarem. Então, lá na minha casa, com minhas tias, a regra, assim, era ao pé da letra. Era acordar cedo, era tomar café, era uma rotina, tinha algo a ser seguido e sempre foi assim. Então, nós não questionávamos muito porque era como se fosse ordem, cara. Regra era... Ela disse, tá feito ali, não tem um porquê. Então ela levava muito nesse lado de militarismo, então a gente brinca até hoje. E tia Maria, a gente canta em nacional, né, na hora do almoço, mas eu tive uma criação com a minha parte dos pais, a minha parte da mãe, muito cedo, né, e nessa parte eu era um pouco mais rebelde. Então com a tia Maria eu não piava, mas com minha mãe, era sempre assim, uma coisa que eu ia além, né, com a minha mãe, tadinha dela, perdão, viu mãe? Mas ela teve que gastar Você tinha mais facilidade de obedecer sua tia do que sua mãe. Sim, porque às vezes eu via que minha tia tinha uma autoridade mais por esse cargo que ela impunha dentro de casa. Postura, então. Essa postura, justamente. Então, quando ela falava um não, mas ela falava com convicção, pra mim já deu, entendeu? A minha mãe sempre foi assim, só que a metodologia da minha mãe era diferente, né? Então, a minha mãe usava chinelo, essas coisas assim. Apavorava, mas nem tanto. Então, eu abusava algumas vezes, né? Mas eu também nunca fui um adolescente rebelde por ter essa criação, de entender o porquê. Às vezes minha mãe explicava, às vezes não. Mas, claro, sempre tem algum episódio que nós nos lembramos que, assim, nós fomos rebeldes em alguma etapa da nossa vida, né? O que foi mais difícil, assim, que você lembra? Um momento, cara, que dificuldade de obedecer essa regra. Isso aqui foi difícil, ou não fez sentido, não fazia sentido. Boa! Eu tenho uma história um pouco engraçada que quem me conhece a fundo sabe
que antigamente eu gostava bastante de novela. Eu era noveleiro, cara. Então, Maria Sim a do Bairro. Moça, Maria do Bairro. Então, eu assistia bastante novela. E aí foi uma época, eu tinha 12 anos mais ou menos, e começou as classificações na televisão brasileira, né? Então tinha a classificação de 10 anos, a de 12, a de 14 e a de 18 anos. E aí as novelas passaram algumas ser de 14 anos. Eu tinha 12, eu tenho um irmão mais velho, o Jonathan, e pelo fato de eu não ter sido muito rebelde, tudo que eu não fui rebelde, ele foi, né? E aí eu lembro que eu assistia novela e começou essa onda lá em casa, de tipo assim, agora tinha as classificações certinhas. E minha mãe, ela nunca foi cristã, mas pela parte moral e ética, ela sempre, né? Ela falava assim, ó, agora estabeleceu uma regra nessa casa. Toda vez que passar a tarjeta lá com 14 anos, você, João, tá fora da sala. Nós tínhamos uma televisão na sala e por esse fato, eu comecei a falar, gente, como assim? Agora, tudo que passar na televisão, que for maior de 14, eu não posso assistir mais. E eu ficava indignado, porque antes não tinha essa classificação. E porque agora tem essa regra e eu não posso assistir mais, né? E eu lembro que nas novelas de noite, eu gostava de Malhação, depois eu assistia todas, né, em sequência, 6, 8 e 9. E aí começavam essas classificações e minha mãe já falava, ó, pra fora, agora você não pode assistir mais. E meu irmão ficava zoando e tudo mais, e eu ficava muito indignado, porque antes não existia, agora existe. Mas, cara, isso foi chato, porque eu não entendia as regras. Mais ou menos? Eu tinha 12. E a classificação sempre das novelas era 14 anos. Cara, era muito chato, eu não entendi o porquê daquilo e eu ficava assim, indignado da minha vida. O Jonathan, né, como um bom irmão, ficava rindo da minha cara, porque ele ficava na sala. Mas eu tive esse episódio, porque eu não entendi essa regra, mas foi uma coisa estabelecida e pronto, lá em casa falou que eu não podia mais assistir pela classificação, era o certo a se fazer, mas eu não entrava na minha cabeça, né? E foi isso, cara. É interessante que a gente pensa que o trem ele é livre fora do trilho do trem, mas na verdade, se o trem está fora do trilho, ele não anda, ele fica preso. Então o trilho, ele não está limitando onde o trem pode entrar, ele está possibilitando o trem de andar, ele está potencializando. As regras, elas não estão nos limitando, elas não estão nos cercando. Elas estão nos possibilitando de fazer aquilo que a gente é livre por fazer. Então, os mandamentos, as regras, não são para nos privar. Aquilo que é pecado não é porque Deus quer nos livrar do que é bom. Pelo contrário, Ele quer nos proteger. Então, sexo fora do casamento não é que Deus quer nos privar do sexo. Ele quer nos proteger porque o certo e o bom é sexo dentro do casamento. O ficar errado, porque o certo, o beijo é uma privacidade do namoro. Então a gente precisa entender que as regras, que as leis, elas não servem para nos prender, mas sim para nos potencializar. Gálatas capítulo 5, versículo 1 fala que foi para a liberdade que Cristo me libertou. Então não é sobre o que eu não posso, mas sobre o que eu posso. Então não é que Deus ele me prende, ele me impossibilita, não é que meus pais me cercam, mas eles estão me protegendo. Por mais que eu não consiga enxergar, por mais que na minha cabeça seja exagero, um dia eu vou entender. Então, por exemplo, se quando eu tinha 11, 12, 13 anos, meus pais não permitiam que eu fosse em certas festas da escola, hoje eu entendo e eu agradeço, porque se eu tivesse ido, talvez eu teria feito coisas que teriam me feito mal. O bacana das regras é que elas foram criadas a partir de experiências, né? E nós vemos que nos nossos pais, eles têm anos a mais de experiência que a gente. Sim. E o bacana é que sempre que eles falam, acho que você em casa e você, Renan, já teve essa experiência. Sempre que a mãe fala, cara, vai acontecer. Então presta muita atenção. Uma vez que sua mãe falou, não faça isso, não faça porque vai dar ruim. E cara, por que acontece isso? Porque é experiência, ela já passou por isso. Então, regras não foram criadas para te cercar, para te privar de alguma coisa, mas é para que você entenda que existe um caminho melhor a ser seguido e que, cara, o certo deve ser feito, sabe? Então, eu agradeço muito os meus pais, as minhas tias, quem me deu essa criação, porque hoje em dia eu já entendo e, cara, 100% eu faria a mesma coisa com meus filhos. Então, eu privaria de algumas coisas, eu privaria de algumas festas, eu privaria eles, para ter que eles entendessem sobre regras, sabe? Porque isso é muito importante. Isso nos faz caminhar sobre o trilho de forma mais segura, né? E
a gente vê muito regra hoje no trânsito. Eu e você já dirigimos, já temos carteira. Outra coisa me fez lembrar que minha mãe sempre fala, não corre, não faça essas coisas, toma cuidado. E cara, regras no trânsito assim, são imprescindíveis, porque se você não tomar cuidado, você pode bater, você pode conduzir de uma má forma, né? E cara, é justamente sobre isso. Regra no trânsito, se você não seguir, alguém vai se dar mal, ou você ou o condutor do outro carro. Então, as regras estão aqui para ser seguidas, para levar uma vida com mais tranquilidade. Então, tem que ser seguidas mesmo. O que são regras para você? Regras, eu diria que são experiências que pessoas já passaram antes e que fizeram com que você não caísse nelas novamente. Então, eu fui, passei e vi que tem um buraco ali. Então, agora eu vou colocar uma placa avisando, advertindo, para que você não passe mais ali, para que você não tenha o mesmo problema que eu tive, né? Então, experiências que outros já tiveram e que agora, por amor a você, elas criaram essas regras para evitar esse tipo de sofrimento. É interessante, basicamente isso. Eu acho que todo mundo, quando pensa em ter filho, deve pensar: quando eu tiver filhos, eu vou ser um pai da hora, eu vou ser um pai moderno, eu vou ser um pai diferente, eu vou ser um pai que vou falar a língua dos meus filhos, vou ser um pai que vou vestir roupa de jovem. Só que, provavelmente, os meus pais pensaram isso, só que hoje eles não estão na mesma geração que eu, eles não estão na mesma linguagem que eu, eles não têm o mesmo pensamento que eu, então eles não conseguem acompanhar a minha geração e nem eu entendo a geração deles. Então, muitas coisas das quais eu quero fazer, eles não permitiam por proteção a mim. E por não ter vivido o que eles viviam, eu não entendo. E provavelmente quando os meus filhos, na idade deles, vamos supor que quando meu filho tiver 12, 13 anos, na escola seja normal todo mundo fumar cigarro, fumar maconha, e eu não vou permitir, e ele vai olhar pra mim e falar assim: pai, careta, todo mundo fuma, e eu vou falar assim: filho, é pro seu bem. E ele não vai entender, então entende? Por mais que hoje eu olhe e falo assim: eu vou ser um pai da hora, quando for para eu ter filho, eu vou querer proteger meu filho. Então acho que vale a pena a gente, nós não, porque a gente já tá mais para ter filho do que como filhos agora, mas para os adolescentes olharem num olhar dos pais, de tentar entender. Sim. Que um dia eles já foram adolescentes, e de que agora eles querem proteger, eles querem zelar, não no sentido de criar uma bolha, mas os adolescentes, eles ainda não têm capacidade de escolher por si. Um adolescente de 13, 14 anos, ele é movido pela paixão. Então, ele é movido por tudo que dá emoção. Então, se você oferecer algo e falar assim: cara, vamos e tal, ele vai. E isso não é nada plausível para decidir algo da vida. Então, a gente tem que sentar, tem que conversar com os pais. Então, acho que seria muito saudável para os relacionamentos entre pais e filhos, a gente ter conversas semanais dentro de casa e discutir. Então, pai, olha, esse mês a gente vai ter uma festa de 15 anos lá na escola, eu gostaria muito de ir. E o pai argumentar o porquê que talvez não gostaria, e o filho argumentar e chegar num consenso. Mas nunca o pai dizer não porque não, e o filho nunca dizer sim, eu vou desobedecer. Mas sempre chegar num consenso, né? Sim. Você já desobedeceu alguma regra, João? Já, várias. Já e bastante, viu? E eu tô em constante... eu sempre peço muito perdão a Deus, porque às vezes, por estar lidando agora, falando de trânsito, tomando o assunto, eu literalmente, às vezes eu faço alguma coisa no trânsito, eu relativizo alguma coisa, falo assim: não, vai ser só agora e tudo mais, mas eu já quebrei bastante regra. E por quebrar essas regras, tiveram consequências. Então, nós temos que entender que toda regra, ela é feita para o nosso bem, e se não cumprida, ela tem uma consequência. Sim. Então, lembra que eu falei que minha mãe falava: João, sempre que você estiver na via, sempre que você estiver vindo aqui me ver, não corre. E, cara, consequentemente, uma das vezes eu não escutei, corri e acabei levando uma multa, né? Então, o descumprimento das regras causa alguma coisa, causa um sofrimento, causa um dano maior, que talvez poderia ter sido evitado, mas sim, eu já fiz isso, eu já descumpri algumas regras por rebeldia, ou talvez por desatenção, ou por talvez relativizar as regras. Então,
minha mãe tá falando isso, mas nada a ver, cara. Ninguém vai me pegar, entendeu? Então eu já, assim, descumpri essas regras. É interessante você falar isso das consequências, porque descumprir regras gera consequências aqui, palpáveis, né? Então, você desobedecer uma lei do trânsito, você vai ganhar uma multa e pontuação na carteira. Você desobedecer uma lei, você vai cumprir por um crime. Você desobedecer, então tudo vai ter uma consequência. Mas a Bíblia fala que quando a gente é íntegro, a gente ganha autoridade espiritual, a gente agrada, a gente ganha o favor de Deus. Então as regras, elas também servem como uma régua para medir o nosso nível espiritual. Sim. Então a minha integridade, ela é medida pelo quanto eu cumpro as regras, por menor que seja. Então, por exemplo, eu sou íntegro se quando tem 6 pessoas para ir embora e o carro cabe 5 pessoas e eu falo assim, eu vou de Uber, eu prefiro tirar do meu bolso do que descumprir a lei de 5 pessoas no carro. Por mais que a gente sabe que hoje ninguém para praticamente um carro por ter 6 pessoas no carro. Virar numa rua que talvez não seja permitida só para cortar um caminho que seria tranquilo. Então, essas pequenas atalhos que não daria nada pra gente, mas que a gente pegaria, são regras que a gente descumpre, que não daria nada, mas que vão nos tirando autoridade espiritual, nos tiram integridade. Sim. Então, uma roupa falsificada, uma réplica, um jogo falsificado, baixar alguma coisa pirata, que mais? Me ajuda aí. Coisas não íntegras que a gente faz, de coisas pequenas, né, que a gente não cara, observa. Bastante coisa, você começou a falar sobre isso, né? Mas eu lembrei. Então, todo mundo aqui joga, né? E sempre tem jogos pagos. Eu sempre craqueava os jogos. Sim. Olha a mentalidade, né? Então, eu não vou pagar R$34,90 em um jogo no Minecraft porque eu posso ir lá e craquear. Mas, cara, isso é um roubo, né? Mas eu comecei a ter essa mentalidade na maneira quando você começou a tratar aqui na juventude. Então, quando você falou assim, gente, comprar coisas, comprar réplica, né, de camisa, de tênis, de qualquer coisa, isso também é um roubo à marca, né? Mas também em jogos, em pequenas coisas, também isso tá burlando as regras. E eu fazia isso inconsciente, achando que eu tava, sei lá, ganhando, né? Então, não tô pagando nada, vou craquear o jogo. E quantas vezes eu não fiz isso? Outras coisas também sobre jogo, usar hacker no GTA, alguma coisa assim, sabe? Pra ganhar o jogo mais fácil, pra ganhar dinheiro mais fácil. Então, cara, o caminho mais fácil, né? Esse caminho de ilusão, ele te leva também ao fracasso, uma vez que você percebe que isso é um descumprimento de regras. Sim. Mas que isso está no nosso dia a dia, nós não percebemos por relativizar isso tudo. Você também falou uma coisa sobre crédito, né? Então, nós falamos que o descumprimento das regras, elas causam, né? Geram uma consequência, pode ser má, né? Sempre é má. Mas também o cumprimento das regras nos gera um crédito a mais. Sim. Tanto no meio espiritual, mas também no meio carnal entre nós. Você, Renan, quando alguém vem falar com você, ela tem mais autoridade na sua vida quando ela cumpre as regras e te mostra o que é correto ou quando ela não cumpre as regras? Quando cumpre. Perfeito. Também quando alguém cumpre as regras, eu olho para a vida dela e falo, nossa, essa pessoa é uma pessoa íntegra. Ela tem moral para falar sobre a minha vida. E quantos de nós, jovens e adolescentes, estamos procurando esse crédito, né? Quantos de nós estamos procurando essa moral para poder falar sobre alguma coisa, sobre algum assunto, sobre determinada coisa e pessoas parar para nos ouvir? Então, só nós conseguimos esse crédito através das regras. Então, além delas nos punir se nós não cumprimos, mas ela tem um ato benéfico, que é dar crédito no mundo espiritual e dar crédito no mundo físico. Sim. Né? Mas show demais você ter falado sobre isso. Então, ou seja, as regras, elas servem para nos proteger, elas servem para nos dar oportunidade de crescer e o descumprimento nos faz cair não só no mundo físico, mas também no espiritual. Então pense bem,
toda vez que você for descumprir uma regra, por mínima que seja, você está desagradando não só aos seus pais, mas também a Deus. Será que vale realmente a pena? Fica aí a reflexão para você, João. Obrigado. Tamo junto. Tá aqui o WhatsApp da PIB, nosso Instagram. Assina nosso canal, deixa aí seu comentário. Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.